over the hills and fall for what she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esta palestra virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o CELE. Eu sou a Cristiane Souza, sou palestrante da casa e hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, ele nos leva à reflexão da nossa responsabilidade para com os nossos sofrimentos. Todos nós temos conhecimento que enquanto seres encarnados que somos, nessa vida carnal, nesse planeta chamado Terra, todos nós sofremos, todos nós passamos por dores, passamos por dificuldade. Não importa quem nós sejamos, qual é a nossa cultura, qual é a nossa classe social, nada disso importa. Todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por dificuldades. Algumas vezes, a gente não percebe, a gente acha que é só com a gente que acontece as coisas difíceis. A gente olha lá para a casa do nosso vizinho, como ele é feliz, como eles são felizes, e aqui na minha casa é um tormento, são só problemas. A gente olha para a grama do vizinho e sempre percebe a grama do vizinho mais verde do que a nossa. Mas na verdade a gente não sabe, porque a gente não vive a vida do outro. A gente tem uma ideia do que é a vida do outro. Nós vivemos verdadeiramente a nossa vida. E é por isso que a gente, muitas vezes, entende que a gente sofre mais do que os outros. Então vamos refletir então um pouco sobre as causas das nossas aflições. Por que nós passamos por tantas provas? Por que algumas vezes, para algumas pessoas, a vida é tão difícil? E para outras parece que tudo sempre dá certo? Quem nunca se fez essa pergunta? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos aponta duas causas para as nossas aflições. A primeira seriam consequências da nossa vida passada. Nós já vivemos antes, Nós reencarnamos sucessivamente para que possamos evoluir, para que possamos aprender. Então, muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida presente e não consegue entender por que nós temos tantos problemas, tantos sofrimentos, é importante que nós nos lembremos que nós já vivemos anteriormente e que provavelmente nessas vidas anteriores nós não fizemos boas escolhas. Nós não usamos o nosso livre-arbítrio da melhor forma. E por isso hoje, nessa encarnação, nós estamos colhendo o que plantamos. E muitas vezes essa colheita, ela nos traz dor, tristeza, sofrimento. Uma outra causa do nosso desconforto hoje, das nossas provas, é a nossa encarnação presente. Nós diariamente, a todo momento, nós fizemos escolhas. E é importante que nós saibamos que as nossas escolhas, elas geram consequências. E são essas consequências que podem nos levar ao sofrimento. Mas é bem importante, e eu gostaria nesse momento, de fazer uma distinção entre dor e sofrimento. A dor, ela é inerente à nossa vontade. Por quê? Por exemplo, se eu pegar esse dedo aqui e colocá-lo no fogo hoje, eu vou sentir dor, porque o meu dedo vai queimar. E quando o meu dedo queimar, não tem como eu não sentir dor. Eu vou chorar, as lágrimas virão, porque a carne está sentindo o fogo. E não tem o que eu faça, isso é inerente à minha vontade, a dor vai estar ali. A mesma coisa ao nos despedirmos de alguém que nós amamos.
Não tem como se despedir de alguém que nós amamos e a dor não vir. Por mais evoluídos que nós sejamos, por mais que nós estudemos a doutrina espírita, nós, como seres humanos, nós ainda não somos 100% preparados para nos despedirmos de quem nós amamos. Eu sempre reflito e penso e converso muito com amigos, com as pessoas, de que este é um dos momentos mais difíceis para o ser humano, a partida do seu ente querido. Bom, eu vou sentir aquela separação, vai me doer, mas agora o sofrimento não. O sofrimento, ele é opcional. Eu decido se eu vou sofrer ou não. A dor eu vou sentir, mas agora o sofrimento, ele é uma escolha. Eu posso escolher não sofrer. O que significa escolher não sofrer? Significa se resignar diante da prova. Quando a dor nos assolar, voltemos os nossos olhos para Deus, Deus nosso Pai, pois foi Ele que nos criou e nós sabemos que Ele é todo amor e bondade. E se Deus é nosso Pai, todo amor e bondade, por que Ele permite que as aflições nos atinjam? Já pararam para pensar sobre isso? Porque, meus irmãos, como eu já disse anteriormente, nós já tivemos uma vida anterior. Erramos muito. Precisamos voltar. Precisamos reencarnar para aprendermos a nos tornarmos seres humanos melhores. E nós reencarnamos aqui, nesse planeta chamado Terra, que nada mais é do que um hospital. E se ele é um hospital, nós somos pacientes, somos os doentes desse hospital, mas que também é uma escola. Se é uma escola, nós somos estudantes. Por que nós somos estudantes? Porque nós estamos aqui para aprender, para nos desenvolver, para nos tornarmos seres humanos melhores. E eu vejo que essa reflexão ela é extremamente importante para esse momento, por qual passa toda a humanidade, essa pandemia do Covid-19. Quanta dor, quanta aflição muitos dos nossos irmãos estão passando, pela doença, pela separação abrupta do seu ente querido, do seu ente amado, sem muitas vezes sequer ter conseguido se despedir. Momento difícil, esse pelo qual todos nós estamos passando. Quanta resignação nós não precisamos neste momento. Feliz de nós que temos o Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos consolar, para nos orientar, para que a gente possa continuar seguindo o nosso caminho. E nessa caminhada, meus irmãos, nessa jornada, o nosso livre-arbítrio, como ele é importante para nós. É ele que vai decidir o quanto de tristeza, o quanto de felicidade eu vou ter na minha vida. Acreditem, essa escolha ela é nossa. Cristo nos disse, Cristo nos disse que a felicidade não é deste mundo. O que o Cristo quis nos dizer quando ele disse para nós que a felicidade não era deste mundo? Ele diz para nós, meus irmãos, que realmente a felicidade não é da Terra. Mas nós podemos ser felizes aqui. Aqui não é um lugar de felicidade, porque a Terra ainda é um planeta de expiações e provas, porque é um hospital e é uma escola, onde todos nós estamos aqui para aprender. Mas e como que eu estou dizendo, palestrante está dizendo para vocês que nós podemos ser felizes aqui na Terra? Podemos sim, meus irmãos, porque a felicidade, ela é interior, ela está dentro de nós. Mas nós sempre buscamos a felicidade fora de nós. E é por isso o nosso sofrimento.
Primeiramente, nós nos comparamos, né, com o outro. E nós normalmente nos comparamos com aquela pessoa que nós visualizamos que está acima de nós, que tem um carro melhor que o nosso, que é mais bonita, que a família perfeita, uma família de margarina, enquanto a nossa família ela é tão imperfeita. E essas comparações nos levam ao sofrimento. Sem contar o sofrimento material, né? Esse desejo que nós temos de cada vez querer mais e mais e mais, nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. E muitas vezes a gente não olha para a miséria do próximo. Nós olhamos só para cima. E é por isso que muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis. Se nós mudássemos um pouquinho só o nosso olhar e começássemos a olhar para baixo, quantos irmãos desprovidos dos bens básicos, quantos irmãos passando por provas dolorosas que nós poderíamos estender a mão e aliviar o seu sofrimento. Porque sim, meus irmãos, nós não podemos passar pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. Ninguém sofre por ninguém. O sofrimento é individual. Mas nós podemos sim aliviar as dores do nosso próximo. Esse é um gesto agradável a Deus. Isso nos eleva perante os olhos de Deus. E se nós tivermos, meus irmãos, o olhar para a vida futura, a nossa vida presente ela se torna tão mais fácil. As nossas dores elas ganham outro significado. Tem alguns de nós, né, que já iniciou a vida sofrendo, né? Uma criança, por exemplo, um bebê que é abandonado pelos seus pais, é um ser humano que vai precisar crescer, muitas vezes é adotado, e aí ele supera essa rejeição, essa dor da rejeição que acompanha tantas pessoas. Nos lembremos, meus irmãos, que nós estamos de passagem nesse planeta e que todos nós, independente de qualquer situação, de credo, de cultura, de raça, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós vamos passar pelas dores. Mas escolhemos não passar pelo sofrimento. Diante da dor, do sofrimento, elevemos nossos olhos a Deus e entreguemos a Ele o nosso fardo, que Ele vai nos ajudar, que Ele irá nos ajudar a passar por essas dificuldades e Ele vai aliviar o nosso fardo. Tenhamos essa certeza e, principalmente, nunca nos esquecemos que existe uma lei e que essa lei ela é superior à lei dos homens e que essa lei é para todos. Nós vamos colher tudo o que nós plantarmos, tanto de bem quanto de mal. Sendo assim, meus irmãos, vamos plantar o bem, vamos plantar o amor, para que na nossa próxima vida, na vida futura, nós possamos colher muito mais alegria, felicidade, do que dor e sofrimento. Muito obrigada por terem estado conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que a paz esteja com todos nós. Que assim seja. Até um próximo encontro.